versículo de número 20. Gênesis 21, 20. Aleluia. Deus estava com o menino. Deus estava com quem? Deus estava com quem? Que cresceu, morou no deserto, no lugar da sua possível morte, e se tornou, tome seu assento com a Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, falar sobre Agar, nós sabemos que é apresentar uma mulher que em Gênesis capítulo de número 16, como bem capítulo de número 21, ela nos é apresentada como também protagonista da história a qual encontramos no texto. Normalmente, quando falamos sobre Agar, é normal aquele que fala sobre a mesma apontar alguns erros, algumas negativas a qual percorrem a história desta mulher. Mas o fato verdadeiro da história dela é que ela acabou sendo arrastada para um propósito divino, a qual Deus tinha na casa de um patriarca. Nós precisamos entender que a Bíblia fala pouco sobre ela. Aproximadamente de 4 a 5 vezes essa mulher ela é citada. Mas eu quero me localizar primeiramente no capítulo de número 16 do livro de Gênesis, aonde nos apresenta uma mulher que ela é estéril. Uma mulher que é estéril, avançada em idade, e além do mesmo é uma mulher que tem a promessa de Deus sobre a sua casa. Nós encontramos nesta mulher uma pessoa que ouviu Deus dizer, ela e seu marido, que através da vida deles, eles teriam um menino, que deste menino surgiria uma grande nação, e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que entre a palavra que Deus libera para o ser humano e a extensão do cumprimento dela, há um tempo que parece incomodar aquele que recebeu a promessa de Deus. Por quê? Porque sempre quando Deus nos promete algo, Deus ele nunca se habilita a realizar ou cumprir aquilo que ele promete no tempo a qual nós determinamos como ideal. Porque sempre quando você pergunta para alguém qual é o tempo ideal para Deus cumprir promessas, alguém certamente vai dizer, agora. É assim ou não é? Ninguém em sã consciência diria, o ano que vem, daqui a alguns meses. Não. Se a promessa de Deus está de acordo com aquilo que você tem como sonho e projeto, o que você espera é que aconteça o mais rápido possível. Então, quando olhamos para o capítulo de número 15, qual capítulo? Abraão recebe uma promessa. A promessa está no capítulo 15. Só que no capítulo 16, nós estamos falando não da extensão de um capítulo para o outro.
Do capítulo 15 para o capítulo 16, nós estamos falando de anos em que há uma promessa e a promessa ela não se cumpre. Essa mulher estéril, que sabe que tem uma promessa, que sabe que mesmo sendo estéril, e Deus sabendo da esterilidade dela, Deus diz que ela será mãe de multidão. Ela vê que o tempo passa e a promessa não se cumpre. Ela começa a calcular as coisas e ela diz: talvez Deus não está conseguindo. Certamente a atitude dela revela nela uma mulher que ela vê em Deus alguém que não pode resolver aquilo que ele tem como compromisso, porque o filho que ela terá não é compromisso dela, é compromisso de quem prometeu. Você precisa entender que o que Deus falou a respeito da tua história não é compromisso teu. Não, eu estou liberando. O que Deus um dia falou sobre a tua vida não diz respeito à responsabilidade tua, o cumprimento. Diz respeito à responsabilidade daquele que falou. Se ele falou, ele se responsabiliza. Se ele falou, o compromisso de cumprir é seu ou dele. Então por que apavorar? Mas Sarai, apavorada, ela pega o compromisso para si. O meu marido precisa ter um herdeiro, Sarai está dizendo. E se Deus não está conseguindo dar um herdeiro, eu vou ajudar Deus. Sinergismo. Aqui não tem, mas em outros lugares tem. Alguém que é crente tem experiência com Deus, porque ela tinha. Alguém que já ouviu Deus. Só que quando diz respeito à sua história, começa a pensar que Deus precisa de um empurrãozinho. Aqui não tem, mas em alguns lugares tem. Você pode glorificar porque aqui não tem? Tem ninguém assim. Mas Ramon, eu nunca fiz isso. Será? Será? Será que você não tentou colocar a mão para tentar melhorar aquilo que está dando ruim? E aí você diz: não, eu só tentei ajudar. Não, você tentou ajudar o Deus Todo-Poderoso. Agora precisamos entender. Essa mulher, a história dela mexe comigo. Por quê? Porque olha o que ela vai fazer. Ela diz: eu vou ajudar a Deus. Só que olha a consciência dela. Coloca no telão para mim capítulo 16 de Gênesis, versículo 2. Olha a consciência dela. Olha a consciência. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor, vamos lá, eis que o Senhor, ela sabe que não é demônio, ela sabe que não é físico, ela sabe que transcende o físico, e ela sabe que quem fechou não foi homem, quem fechou foi olha a consciência dessa mulher. Ela sabe que a madre dela está fechada e quem fechou não foi homem. Quem fechou foi
A porta está fechada. E quantas vezes você ouviu nesse altar o nosso pastor dizer: a porta que Deus abre ninguém, e a porta que Deus fecha ninguém. Mas ela está tentando. Ramon, ela vai conseguir abrir? Vai não. Ela vai criar um atalho, mas no caminho ela não abre a porta. Porque quem fechou? Tem algumas portas na tua vida que foi Deus que fechou. Não tente abrir. Tem algumas coisas que ainda não aconteceram. É Deus. Por quê? Porque Ele precisa amadurecer você. Você precisa crescer. Você precisa evoluir. Você precisa ter maturidade cristã. Hoje eu não vim pregar sobre o Deus que abre porta. Hoje eu vim pregar sobre o Deus que fecha ela. Hoje eu vim pregar sobre o Deus que sabemos que Ele abre, mas Ele também fecha. O Deus que faz, Ele também impede de acontecer. E vai entender esse Deus, vai compreender a mente de um Deus que é ilimitado, que é eterno, que é imutável, que o jeito de trabalhar é revelado na multiforme graça. Você pode dizer para alguém: deixa Deus trabalhar do jeito dele, não do teu. Então ela tem a consciência. Quem fechou foi Deus. Quem impediu algumas coisas que acontecerem foi quem? Foi Deus. Você sabe que é Deus que está impedindo. Se está certo, e por que você está tentando contender contra Deus? Agora precisamos entender. Ela sabe que quem impediu ela de gerar foi Deus. Mas ela está tentando envolver Agar numa história que Deus já entrou. Porque tem momentos que Deus não abre, não entra abrindo, Ele entra fechando. Tem momentos que Deus não entra realizando tua vontade, Deus entra fazendo a dele. Coisa boa é quando Deus faz o querer dele na minha vida. Pare de tentar abrir o que foi Deus que fechou. Porque toda vez que eu não aceito a vontade de Deus na minha vida, eu me precipito, eu ultrapasso o sinal vermelho. Quantas vezes você não se precipitou essa semana, este ano, este mês, passando o sinal vermelho, porque não conseguiu admitir, aceitar a vontade de Deus? Deus trabalha do jeito dele. Só que olha isso aqui, olha o texto. O Senhor me impediu de dar à luz tome pois a minha serva, e talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Eu gosto nessa expressão Almeida Corrigida Fiel, que diz que Abraão ouviu a voz de Sarai. Mas peraí, tem uma disparidade aqui, tem algo acontecendo aqui que não deveria acontecer. Por quê? Porque no capítulo 15, Abraão estava ouvindo a voz de quem? A voz de Deus. No 16, e Abraão ouviu a voz de Deus. O teu problema é quando você para de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homem. Mas Ramon, o que o homem está falando está me confortando.
Porque o que Sarai quer é alguém complacente, alguém conivente, alguém que concorda com ela em tudo. E o problema de Abrão é deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da mulher que está agindo pela emoção. Não ouça a voz de alguém que age pela emoção. Tem situações na vida que você precisa agir na razão. Um grande teólogo, ele diz que crer também é pensar. John Stott, em seu livro, a ideia de crer não te impede de raciocinar. Você precisa pensar. Você precisa também agir com razão. Não é tudo espiritual. Não é tudo demônio. Não é tudo espiritual. Tem coisa que é física. Tem coisa que é terrena. Você precisa pensar em como agir. Agora precisamos entender. Ele concorda com ela. Mas peraí, ele concorda no quê? Em se deitar com a serva. Mas quem que está concordando? Quem ouviu Deus dizer: eu vou te dar um filho. Sai da tenda contra as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Ele sabe o que ele ouviu, sim ou não? Mesmo sabendo o que ele ouviu, ele decidiu ouvir a voz de Sarai. Ele concorda com ela. E olha o versículo de número 4. Pode voltar para NA. Versículo 4. E ele teve relações com Agar. Ele deitou com a serva. Só que precisamos entender que dentro do código de Hammurabi, o Senhor, ele coabitar, ter relações com a serva, sendo que a mulher era estéril, era algo comum. Dentro do contexto da época, dentro da cultura, era normal. Ele não estava fora do costume. Ele não estava ultrapassando, ferindo o costume da época. Era algo comum. O que ele estava ferindo era a vontade. Tem momentos que você vai ter que deixar de lado o costume e realizar a vontade. Tem momentos que você vai ter que abandonar o sistema, porque o sistema vai tirar você do propósito. Tem gente presa no sistema. Não, mas é porque o sistema me auxilia, é porque o sistema me ajuda, é porque é o recurso para minha casa. Você vai me perdoar, Deus não vai deixar faltar no pão. Mas se você ficar ligado ao sistema, você vai sair do propósito. Fica no propósito. Agora, ele decide agir como a cultura age. Não vai dar certo. Ele se deita com Agar. Isso aqui mexe comigo. Olha o texto. E ela ficou. Então você está dizendo que o jeitinho de Sarai deu resultado? Você está me dizendo, porque se o que ela queria era dar um filho a Abrão, a ideia dela é ele se deitar com Agar. Ele se deita com Agar e imediatamente ela fica, porque o resultado é instantâneo. Guarda isso. O diabo, para tirar você do propósito, ele vai te dar resultados instantâneos. Quantas pessoas aqui dentro não saindo do propósito por causa de resultados imediatos? Satisfaz agora, alegra agora, dá certo agora. Só que no mesmo versículo que teve resultado, logo após o resultado vem o problema. Fica vivendo de resultados instantâneos e imediatos, se esquecendo do que Deus falou.
Depois, você corre para o altar e fala: por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou vivendo? O que Deus está fazendo? Ele está simplesmente permitindo que você colha da maneira que você plantou. Bíblia: o que o homem semear, isso certamente o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Pode plantar à vontade, mas a colheita ela virá. Quando ela olha a mulher, está com o corpo em fase de alteração pela gravidez, ela começa a ver que teve resultado, ela se alegra, teve resultado. Mas o problema é que quando a mulher descobre que ela está grávida do sacerdote titular, do homem que já tem posses, porque as posses que ele tem veio do pai, um artífice. Ela ficou grávida do homem rico, a escrava grávida do homem rico. Ela disse: espera aí, segundo a lei de Núzi, eu sei que ele vai ter que tratar eu bem por causa do filho. Segundo a lei de Núzi, por mais que ela fosse escrava, se ela tivesse um filho com o dono da casa tinha que assumir o menino e cuidar dele. Então ela começa a calcular: peraí, essa aí já não é tudo isso, porque eu tenho amparo da lei tanto quanto ela. Ela é mulher, mas eu sou mãe. Ela é esposa, mas eu sou mãe do herdeiro. Aí ela começa a olhar para Sarai com o que, gente? Quando você pega a expressão desprezar ali, você procura cavucar nos originais, é a ideia de humilhação. Sabe o que ela está fazendo? Humilhando a Sarai. Mas Sarai tinha promessa, sim ou não? Deixa eu perguntar: você tem promessa, sim ou não? Talvez você me diga: eu não tenho promessa. Todo mundo tem promessa. A partir do momento que se entrega aqui a Cristo, desce as águas do batismo, todo mundo tem promessa. Qual é a promessa? A maior de todas: a vida. Então todos nós temos. Então ela é uma mulher que tem promessa, sim ou não? E mesmo tendo promessa, ela está sendo humilhada, envergonhada, zombada. Sabe por que ela está sendo humilhada? Porque ela decidiu sair do propósito. Quem sai do propósito só encontra humilhação. Continua saindo. E ela vai sendo humilhada. Ela vai sendo humilhada. E você acha que era o que Deus queria? Era o que Deus tinha para ela? Mas por que ela está sendo humilhada? Porque aqui nós acreditamos. Um dos fundamentos desta igreja é acreditar na livre escolha do homem. Nós acreditamos que Deus continua sendo soberano na vontade permissiva. Se não é soberana, Ele permite, mas Ele te dá livre escolha. Então peraí, a humilhação que ela está passando não é vontade de Deus, é resultado de escolhas. Ela está sendo humilhada, e a humilhação é resultado de escolhas. Só que olha o versículo 5. Então Sarai disse a Abrão:
seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Sabe o que ela está fazendo aqui? Ela está tão fora da vontade de Deus que ela não, me perdoe, ela não tem coragem de nem assumir a culpa dela. Você vai ficar até quando terceirizando a culpa, apontando? Não, é por causa disso, é por causa daquele. Bate no peito, a culpa é minha. Está tanto errado, culpa minha. Não é culpa do pastor Ramon, não é culpa do pastor Rogério, não é culpa do obreiro, não é culpa da obreira, não é culpa do meu marido, não é culpa da minha mulher, não é culpa do meu, é culpa minha, não é culpa do funcionário, é culpa minha. Mas ela olha para Abraão e diz: essa afronta que eu estou vivendo, a culpa é tua, você faz parte. Seja sobre você também. Mas qual é a culpa de Abraão? Bom, a culpa dele é ser conivente. Só que ela não pode terceirizar uma culpa que realmente é dela. Quem teve a ideia foi ela. Quem projetou isso foi ela. E sabe o que ela percebeu? Me pergunte o quê? A coisa que todo ser humano, quando percebe, isso destrói ele por dentro. É quando você faz o bem bolado para satisfazer o teu sonho, a tua vontade, o teu objetivo, e você vê que ao invés de te ajudar, te atrapalha mais ainda. Ajudou? Não, só atrapalhou. E eu já disse sobre ela aqui, pregando, em uma quinta-feira, a ideia da Palestina, da guerra que houve entre Hamas e os israelitas. Tudo por causa do jeitinho de Sarai e Abrão. Agora precisamos entender que quando ela vê que está sendo humilhada, ela chega em Abraão e diz: ó, o negócio é o seguinte, está me humilhando. A culpa é tua também, porque foi eu que coloquei ela nos teus braços, mas você foi conivente, a culpa é nossa. Aí Abraão fala para ela: pode fazer o que você quiser. Sabe por quê? Porque Abraão é um homem que não se posiciona. Eu estou falando deste texto, deste capítulo. Neste capítulo, Abraão se revela como um homem sem posicionamento, fraco, frouxo. Ele olha para ela e diz: faz dela o que quiser, está na tua mão. Sabe o que Sarai faz? Ela tá com a lei respaldando ela. Ela espanca Agar. Quando Agar é espancada, Agar com o menino, ela decide pegar o menino e fugir. Agar faz o quê? Aqui entramos em uma crise conjugal. Agar foge. Quando ela foge, ela chega no deserto. Ela chega onde? Oh. O Deus que estava na casa de Abraão, Ele é o Deus que está no deserto, porque Ele está em todo lugar. Um anjo do Senhor, ele dá um prato e diz: Agar, serva de Sarai. Tocou na ferida dela. Porque Deus é assim: primeiro para curar, Ele toca na ferida. Sabe por que ela se sentiu humilhada? Porque era escrava de Sarai, e ela foge se sentindo livre. Agora eu estou livre. Aí o anjo, que ela está pensando que Deus vai bajular ela, o anjo aparece e diz: Agar, serva de Sarai. Sabe o que o anjo está dizendo?
Você está tentando fugir das tuas raízes, mas eu sei quem você é. Oh, glória a Deus. Você está tentando fugir de quem você realmente é, mas eu sei quem você é. Você pode tentar esconder, mas eu sei quem eu sou. Serva de Sarai. O que está acontecendo? Ela diz: eu fui espancada pela minha senhora. Eu quero crer que ela está pensando que o anjo vai dizer: olha, vai para tal região, para tal cidade, tem uma tenda preparada para você, para o teu filho. Você vai receber respaldo, vai receber provisão, vai estar tudo certo. O anjo olha para ela e diz: volta para a terra da humilhação. Por quê? Porque Sarai errou, se precipitando, mas Agar errou, humilhando quem um dia esteve em cima e hoje está embaixo. Para que Deus vai te honrar? O porquê Deus vai te honrar? Para você pensar que é superior a alguém? Para que a honraria? Para você pensar que pode, que é, que faz e acontece? Hoje Agar está numa situação melhor, mas agora que ela está em uma situação melhor, aí que ela deveria honrar a senhora dela, mas ela humilha, porque ela se sente estar por cima da carne seca. Aqui não tem. Deus não pode te dar um pouquinho, porque se Ele te der, rapaz, segura você. Aqui não tem, né? Não, você pode dizer isso: Deus pode me abençoar, eu vou continuar o mesmo. Agora precisamos entender, gente, porque tem gente que é assim. Estava com a luz atrasada, tapou, cortou a energia, você liga para ele, ele atende na hora. Rapaz, trocou de carro, a energia não corta mais, liga para ele. Esqueceu quem era. Aqui não tem. Só que olhando para o texto, o anjo diz: volta para a tua senhora. E o que é para fazer? Se humilha. Porque com a medida que você entrega, com essa medida Deus vai te entregar. Quer ver? Não era ela que humilhava, sim ou não? Você está humilhando? Agora está na hora de se humilhar. Cuidado para não humilhar quem sempre esteve do teu lado. Porque se você humilhar quem sempre esteve do teu lado, Deus vai fazer você se humilhar a essa pessoa. Está no texto. Vai e se humilha. E ela volta. Sabe por que ela volta? Me pergunte por quê. Porque havia uma promessa também sobre o filho dela. Não, você não está entendendo. Ela tinha tudo para dar errado, mas ela foi arrastada para viver também o propósito de Deus por causa de Ismael. Ramon, não entendi. Você não merecia nada, mas Deus gostou de você, te arrastou para a promessa. Então só obedece Ele, porque se você estiver na geografia que Deus quer, Deus não vai desamparar você de cumprir tudo que te prometeu. Eu sinto Deus nessa palavra, eu sinto graça para profetizar. É na geografia da promessa que Deus faz você viver o sobrenatural. É na geografia da promessa que Deus faz você viver o extraordinário. É na geografia da promessa que as coisas acontecem. Fica na vontade de Deus. Fica na vontade de Deus. Agora entenda, ela volta, se humilha. Só que o problema é que o menino começa a crescer. O menino começa... Não, vamos lá, gente. O menino começa a crescer. Está crescendo. E você sabe que menino novo gosta de brincar.
E certa feita Sarai observa que Agar está brincando, ou melhor, Ismael está brincando com Isaac. Porque no capítulo 21 a promessa se cumpriu. Sarai se tornou mãe. A promessa se cumpriu. Agora nós temos não uma, nós temos duas mães dentro do mesmo teto. Abrão não tem um, Abrão tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Só que Ismael estava zombando de Isaac. Quando Sarai, ela viu, quem é a mãe aqui? Quem é a mãe? Tem mãe, mexe com o filho dela. Tem mãe protetora aqui? Mexe com o filho dela. Tem uma que eu estou olhando para ela. Se criar uma cutícula no dedo da Manu, rapaz, é mãe protetora, certo? Sarai é uma mãe protetora. Quando ela vê Ismael zombando Isaac, ela pega a cara e coloca e diz para Abraão: vou colocar para a rua, ela e o filho dela. Olha como que o problema ele vem de maneira recorrente. Um erro lá atrás. Aí Abraão, ele está quebrado por dentro. Por quê? Porque mesmo sendo filho da escrava, o menino também é filho. Ele pega um pouco de pão, um odre de água e entrega. Não, gente, eu quero crer que Abraão, ele fez o cálculo da onde eles estavam para onde Agar iria ir. E dentro desse cálculo, pastor Rogério, ele colocou o tanto de água suficiente no odre e o tanto de pão suficiente para os 2. Por quê? Nós estamos falando de um menino que é filho dele e de uma mulher que vai cuidar do menino que é filho dele, que é a mãe. Então ele não pode cuidar apenas do menino. Se a mãe morrer, o menino morre. Porque ela vai entrar no deserto. Então ele precisa fazer o cálculo para que o pão e a água seja provisão tanto para ele quanto para ela. Fez o cálculo, deu o odre de água, deu pão para ela, ela está indo embora. Aí a minha Bíblia diz que Agar começou a andar errante pelo deserto. E o problema de andar errante, sem rumo, pelo deserto, é que o caminho que foi calculado dentro da provisão que se tem, ele vai ficando mais longo. Então o cálculo que foi feito para que se tornasse provisão durante a caminhada, ele vai saindo também do rumo. Tem gente que está perdendo a provisão porque está saindo do rumo. Tem gente que está perdendo a provisão porque está andando errante. E andar errante não é obrigação, é escolha. Ela não foi obrigada a andar errante. Ela foi obrigada a sair. Só que dessa vez ela saiu da porta da frente. Antes ela fugiu pela porta do fundo. Agora ela está saindo humilhada, mas está saindo pela porta. Eu sou mãe do filho de Abraão. Só que agora ela escolheu andar errante. Você vai andar errante até quando? Porque deserto é para a vida de todo mundo. O problema nunca foi deserto. O problema é a maneira que você se comporta dentro do deserto. Ela está andando errante. E é normal, quanto mais você tem esforço físico, mais água é necessária para a hidratação do corpo. Ela vai consumindo mais água e o menino também, até o ponto que a água acaba. Quando a água acaba, ela percebeu que a única coisa que ela encontraria seria a morte. E eu quero me localizar aqui. Me pergunte por quê? Porque quando olhamos para o texto, aleluia,
versículo de número 15, olha o texto. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino aonde? Debaixo de um arbusto. E o que ela fez? Versículo 16: afastando-se, foi sentar em frente. A distância, aproximadamente 100 metros. Ela calculou um tiro de arco para não ver o menino morrer. Ela disse: eu não quero ouvi-lo chorar, eu não quero vê-lo morrer. É um tiro de arco. Só que isso mexeu comigo. Me pergunte por quê? Porque a medida que foi aferida para a morte do menino iria se tornar a especialidade do menino. É um tiro de arco. O cálculo é um tiro de arco. É o aferimento da medida para a morte do menino. Esse tiro de arco é a medida da morte dele. Ele vai morrer. Só que Deus é tão poderoso que quando tem uma promessa na vida de alguém, aquilo que se tornou aferimento para a morte se torna a medida da vida. Eu vou liberar. Aquilo que veio para destruir vai se tornar a tua especialidade. Aquilo que veio para te matar vai se tornar a especialidade da tua vida. Ramon, eu não entendi, vai entender. O desemprego que veio para acabar com a tua vida será a tua especialidade em ajudar alguém que está vivendo por esse momento. Não, Ramon, eu não entendi. Eu vou provar na Bíblia. Coloca para mim o versículo 20. Olha o versículo 20 no telão. E Deus estava com o menino que cresceu e morou no deserto e se tornou o quê? A medida que era a morte dele se tornou a especialidade dele. Eu profetizo que você será especialista naquilo que tentou te matar, e alguém que estará passando pelo mesmo momento que você passou será ajudado por você. Deus está dizendo: eu vou te usar na área da tua dor. Eu vou te usar na área da tua dor. Eu vou te usar no que te fez chorar. Olha para alguém e diga para alguém: entenda, o que te faz chorar hoje será a tua ferramenta amanhã. Glória a Deus. Ministério de louvor, por favor. Por favor, escute isso, por favor. Ramon, porque a depressão não me matou? Porque Deus vai te ajudar para que você ajude pessoas depressivas. Glória a Deus. Ramon, porque essa enfermidade não me matou? Porque você vai ajudar. Deus vai te dar unção de cura. Glória a Deus. Para ajudar quem está enfermo. Ramon, porque o desemprego não acabou comigo? Porque Deus vai te usar para empregar pessoas que estão não, eu estou profetizando. Ele te viu à beira da morte, e eu quero crer que o céu olhou para você e ele disse: o que veio para te matar hoje será tua ferramenta amanhã. Eu estou profetizando, tomado pela palavra. Deus vai te usar. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé.